amigos do canal Detetives Vascaínos, de volta com o noticiário do Vasco aqui para você. Vamos juntinhos nessa ampliar este trabalho na plataforma e com aquele apoio que só você sabe dar, né? E hoje inicia uma nova rodada no Brasileirão, vários jogos aí em que o Vascaíno tem que estar sintonizado e, claro, o mais importante é o Vasco fazer a sua parte amanhã às 19 horas em São Januário, num caldeirão lotado. E uma coisa é certa, hein? O Vasco não tem mais margem para erros. A coisa está se afunilando. Rodada a rodada, cresce a luta pela sobrevivência na Série A. E é jogando nesse clima aí, nessa atmosfera de responsabilidade, que o Vasco vai ter aí a missão de despachar o time do Inter, que, diga-se de passagem, né, vem de um longo jejum, né, fora de casa, porém chega aqui com a moral, né, embalado pela goleada imposta ao Santos no domingo passado e por um outro objetivo, que já já a gente vai comentar e trazer para você. Bom, eu tô gravando esse vídeo mais ou menos por volta de 9 horas, né? E quando estiver no ar aí, né, pode eu colocar no YouTube, alguns jogos importantes estarão em andamento ou já terão terminado, né? Mais um que interessava muito já encerrou, que foi a virada do Fluminense em cima do Goiás no Maracanã, após o tricolor sair aí perdendo por 2-0. Foi uma enxurrada de gols no Maracanã por parte do Fluminense, né? E um resultado super importante, porque deixa o Vasco com a faca e o queijo na mão para sair do Z4. A vitória é o cenário ideal, não tem como negociar outra situação, né? Até porque para o Vasco chegar aos 33 pontos, né, colocar uma vantagem sobre o Goiás e ir para o próximo jogo lá no domingo contra eles, né, com essa possibilidade de ampliar a distância, né, caso volte a pontuar diante deles lá fora, né, jogar com mais até tranquilidade, digamos assim. Não há dúvidas que eles vão tratar essa partida como o final da Copa do Mundo, né, até pela essa derrota de hoje, pois sabem que essa é a melhor chance de colocar uma frente sobre o Vasco. Outros jogos estavam em andamento. Do Cruzeiro, por exemplo, era um Cruzeiro e Bahia, né? O time mineiro estava vencendo aí por 1-0. Acho que o melhor cenário seria talvez o empate, né, para segurar os dois. E ainda tem o jogo do Corinthians com o Cuiabá mais tarde, né? O Corinthians que vem perdendo pontos aí em 2 jogos seguidos, né? Empatou, né? Perdeu aí 4 pontos, está com 33. E se não vencer hoje, pode até entrar na zona de rebaixamento, caso de uma vitória do Vasco e até do Santos contra o Curitiba, né, que poderia chegar também aos 33 pontos, igual ao Corinthians, mas com mais vitórias que o Timão. Enfim, haja secador ligado nessas 10 rodadas finais, mas o melhor secador mesmo é para o Vasco vencer os seus jogos. Isso que importa, meus amigos. Fazer o dever de casa, né? Não depender de ninguém e de nenhum outro resultado. E é nisso que o Ramon Dias está apostando. O técnico conversou com a equipe no último treino de hoje, pediu conscientização, concentração nesse momento, de qualquer nova oscilação pode complicar e muito o caminho do time aí para a permanência na Série A. O Ramon entende que o Vasco precisa buscar o equilíbrio entre o meio e o ataque e voltar a traduzir em gols as boas atuações aí que vem tendo em campo. Contra o Internacional, a ideia é manter a característica ofensiva da equipe e ter atitude acima de tudo, competir, mas na busca por um algo mais, acreditar em bola perdida e focar nas triangulações para que o Vasco possa aí ter mais controle de bola em campo, né? Ainda mais que agora o Payet achou a sua melhor posição, jogando mais centralizado, né? Recebendo as bolas. E é nisso que o Ramon vem apostando, né? Sobre o time que pega o Inter. Como eu informei ontem, né, e desde o início da semana, a tendência é mesmo a manutenção da equipe que iniciou contra o Flamengo. E as ausências do Rossi e Marlon Gomes. Como eu falei ontem, ambos seguem se tratando de suas respectivas lesões nas coxas, né? E estão sendo preparados para domingo decidir o jogo com o Goiás, né? Ou quiçá contra o Cuiabá. Até porque, às vezes, o jogador ele se recupera, mas entra numa roubada e acaba levando até mais tempo depois para voltar. Portanto, se nada mudar, o provável time do Vasco contra o Inter será o Léo Jardim, Paulo Henrique, o Medel, o Léo e o Piton, o Zé Gabriel, o Praxedes, o Paulinho e o Payet, lá na frente aquela dupla que todo mundo já conhece, o Peck e o Verratti. E aí, ficou de bom tamanho? Você repetiria a equipe ou colocaria outros jogadores aí nesse time? Então, comente aí.
Bom, agora chegou a vez da gente falar do Internacional, né? O time gaúcho não vence uma partida como visitante desde junho, né? Mas está com moral depois de golear impiedosamente o Santos no domingo passado. E ao que parece, eles estão vindo aqui para o Rio sonhando em ficar vivos para beliscar uma vaga na Libertadores, meus amigos, viu? Essa é a missão deles. A distância para o último time que está na zona de classificação da Libertadores ainda é grande. Mas todos por lá reconhecem que se o Colorado emendar aí uma sequência positiva, pode tirar perfeitamente essa diferença. Até para afastar também qualquer risco de se aproximar ali daquele Z4. Hoje, conseguir uma classificação, pelo menos para uma competição sul-americana, virou obsessão, né? Virou missão número 1 por lá. Mas ao que parece o Inter chega com força máxima, viu? Mas quem vai contar todos os detalhes é o repórter Simon Bianchini do jornal digital GZH da rede RBS. Fala aí, Simon. Fala, Marcos. Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o canal. Bom, o Inter chega, obviamente, embalado depois da vitória por 7-1 contra o Santos no Beira-Rio no último domingo, em mais uma partida do Brasileirão. Aliás, o Inter que jogou e quase foi finalista da Libertadores, teve revés no Beira-Rio, perdendo para o Fluminense de virada por 2-1 há algumas semanas, é um Inter que agora está focado no Campeonato Brasileiro para voltar à Libertadores na edição de 2024. Por isso, foco total. Acredita-se que é preciso nesses últimos 10 jogos, nessas últimas 10 rodadas do Brasileirão, no mínimo 8 vitórias para isso, e por isso há um otimismo quanto a voltar para o Rio Grande do Sul com um bom resultado aqui do Rio de Janeiro. O técnico Eduardo Cudê vai mandar a campo aquele time considerado ideal. Todos os principais jogadores estão à disposição. Até se criou um certo mistério nessas últimas horas, principalmente envolvendo a situação de Fabrício Bustos, lateral argentino, que sofreu uma entorse no treinamento de terça-feira. Porém, a grande tendência, até porque nas imagens divulgadas pelo clube o Bustos esteve treinando, ele deve participar da partida naturalmente. Com isso, o Inter ideal, que deve ser colocado em campo pelo Cudê, tem Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Mercado e o René na lateral esquerda, meio campo tendo Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson na frente, Alan Patrick e Ener Valencia. É um Inter que chega, obviamente, motivado, mas o Inter ainda com esse objetivo, né? De chegar à Libertadores depois deste ano ter deixado o título dessa competição escapar em casa. O Inter que também está negociando Johnny com o futebol espanhol, vai para o Real Betis ao final dessa temporada. É um jogador importante, mas que o Inter precisava do dinheiro, afinal tem que pagar muitas dívidas e esse jogador, por mais que esteja titular hoje, já foi contestado e é um valor que deve pingar nas contas do Inter nos próximos meses de 7 milhões de euros. Um abraço, meu amigo. Até mais. Valeu, meu amigo Simon. Muito obrigado pelas suas informações. Como vocês puderam ver aí, o Inter deve chegar aí com Bustos recuperado. Ele que ontem havia se contundido no tornozelo. E a equipe aí, né? Que vem atuando junto por mais tempo aí com o Cudê, né? Mas é isso, meus amigos. Não há outro resultado. O Vasco tem que vencer esse jogo, entendeu? O Vasco já perdeu muitos pontos bobos em casa. Não tem que ficar nessa de aceitar empate, independente se os concorrentes perderam pontos. O Vasco tem que vencer essa partida e a gente espera aí que o Vasco coloque o coração em campo, coloque entrega e que a torcida também cante junto e apoie até o final. O Vasco precisa mais do que nunca desses 3 pontos. Galera, tô indo. Amanhã a gente está de volta aí para comentar esse jogão aí que vai acontecer em São Januário. Um grande abraço, até lá!